Amados irmãos, amadas irmãs, amados amigos, a paz do Senhor, que nos dará um dia feliz, harmonioso, com saúde, com paz. E nos sentiremos muito felizes com as bênçãos recebidas e como primeira bênção do dia, o acordar. Você agradeceu a Deus, né? Assim que você acordar, agradeça a Deus por Ele ter lhe concedido mais um dia de vida. Amém? Então vamos dar continuidade ao nosso terceiro estudo sobre o socialismo e o comunismo. No início nós falamos que o socialismo, eles começam baseado lá em Atos 2, 45 e 47, que diz: vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Isso eram os apóstolos. Eles se baseiam nisso. Mas na realidade não é assim. Se vocês procurarem no Google, vocês vão ver uma certa vez invadiram a fazenda do ex-presidente, o Henrique Cardoso, né? Os sem terras invadiram. E então, quando eles menos esperavam, chegou a polícia e tudo que é de segurança para expulsá-los. E alguns, antes que a polícia chegasse, quando souberam que era do Fernando Henrique, já começaram a demolir o que tinham construído e sair do lugar. Quando a polícia chegou, terminou com tudo. Ou sai ou pau come. Ele não é comunista. Todos dizem, pelo menos. Eu nunca ouvi da voz dele, porque o comunista não diz que é comunista. Ele sempre vive no oculto. Ele se esconde. Ele nunca diz que é. Ele está fazendo parte da sociedade, muitas das vezes como olheiro, não é? Como a polícia diz, como dedo duro, ouvindo o que você diz. Por exemplo, associações de bairro só existiam nos países comunistas. Então, quando um comunista foi eleito governador de Pernambuco, ele implantou as associações de bairros e os presidentes eram aqueles que eram fiéis à sua doutrina, à sua ideologia. Portanto, é necessário que nós saibamos, né, identificar, não para destruir, mas para evitar o que falar, ter zelo, ter cuidado. Inclusive a Bíblia nos fala que não devemos falar nem tudo que pensamos a todas as pessoas que nos rodeiam, porque a interpretação é um negócio muito sério, depende do QI da pessoa, da sabedoria, para interpretar realmente aquilo que se quis dizer. Eles guardam rancor, vingança, mágoa. Estamos vendo aí agora. O país está indo para o beleléu. O país está indo à bancarrota. O dinheiro que tinha em caixa, inicialmente ele dizia que o país não tinha dinheiro, mas está gastando a rodo aí. Se você ver na imprensa que ainda é livre, tem outras que já está subjugada pelo poder do dinheiro, né? Pelo poder do dinheiro, mas alguns ainda são independentes. E os independentes denunciam, mostram realmente o que está acontecendo com o nosso país. Eles guardam um rancor que destrói o sentimento humano. O comunismo, o socialismo alimentam um rancor entre as pessoas, gerando um clima de conflito. Os ricos são inimigos dos pobres, os patrões são inimigos dos trabalhadores e o capitalismo impede a distribuição de renda. Essa enganação
Eles começam distribuindo renda, depois eles cortam tudo. Vejam quanto já foi cortado. Então, meus amados, abram os seus olhos. Nós nunca estamos pregando ideologias políticas, não. Nós estamos pregando a Cristo, porque este verdadeiramente nos é importante que nós sejamos fiéis a Ele. Amém? A Bíblia ainda nos diz, se você de fato obedecer à lei do reino encontrada nas Escrituras, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Está em Tiago, capítulo 2, versículo 8. Portanto, nós temos que amar, mesmo sabendo que eles são contra nós, que eles querem nos destruir, que eles querem destruir a fonte principal, a primeira organização social que Deus criou, foi a família. E é o objetivo dele, é destruir a família. Portanto, abra os seus olhos, veja o caminho que você está andando, porque a Bíblia também nos diz, largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, estreito e espinhoso é o caminho que leva à salvação. Estão lhe oferecendo muitas coisas e exigindo apenas o seu voto. E depois de consumado, ninguém pode tomar mais, porque se torna como a Venezuela. Tem eleições, mas tudo fraudada, tudo enganosa, segundo a imprensa nacional. Jesus Cristo também instruiu em Mateus, né? Ele nos diz em Mateus 5, 44 a 48, amém, amem, amem os seus inimigos e orem por eles, orem por aqueles que lhe perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. No versículo 46, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Versículo 47, ele nos diz, se vocês saudarem apenas aos seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Portanto, nós não podemos odiar a ideologia deles, sim, mas eles não. Temos que orar, procurar ter amizade, agora ter zelo no que falar, para que não venham a se prejudicar. Em Atos, no capítulo 4, no versículo 32, ele nos desperta e diz, e era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía em sua própria, né? E era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Um pertencia ao outro, com muito cuidado, com muito zelo, e essa era a ideologia que eles pregam. Mas depois, quem quer que invadam alguma coisa deles? Vê se eles tiram do dinheiro deles para dar para alguém. Todo político tem uma verba, segundo pesquisa, eles recebem uma verba para auxiliar alguém que chega pedindo. É lá pedir e ver se consegue alguma coisa com eles. O comunismo, o socialismo endossa o roubo. Eles protegem bandidos. Estamos vendo isso recentemente, constantemente. Vemos que são simpatizantes dessa ideologia. Defendem que as pessoas que têm mais recursos devam ajudar pessoas que têm menos recursos, mas eles não fazem isso. Os outros, eles querem que faça. Parece uma causa nobre, não é? Mas o problema é que eles querem fazer por imposição. Eles não praticam, mas querem impor que os outros pratiquem e façam. Distribuam o que é seu. Isso não é justo. Ainda em Atos, no capítulo 4, no versículo 34, ele nos diz, né? Ele nos afirma, não havia pessoas necessitadas entre eles,
porque tudo era bem repartido. Já imaginou se os nossos políticos repartissem os seus bens com os pobres? Como seria o nosso país? Qualquer um país, mesmo democrata, pregando o evangelho, um cara chegou para mim e disse, olha, quantos pastores estão lá e estão envolvidos em roubo? Não é problema meu. Problema deles. Eles é que irão responder diante de Deus. Aí ele falou, essas igrejas que vendem a palavra, não é problema meu, problema dos pastores. Eles irão responder. A Bíblia nos desperta. A Bíblia já nos avisa. Acautelai-vos, tende cuidado com os falsos, com os enganosos, com os mentirosos. Né? A Bíblia não vende a sua palavra. A Bíblia doa a sua palavra. Se quando aceita Jesus Cristo, você recebe a palavra. Esta palavra que nós estamos falando agora para vocês é a voz de Deus, é a voz de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Todo-Poderoso, que nos fez sua imagem e semelhança, Criador do céu e da terra. Aqui não há equívoco, não há desvio, é a palavra íntegra, verdadeira, em nome do Senhor Jesus. No entanto, o comunismo, o socialismo busca impor um regime onde as pessoas que possuem mais recursos tenham estes deveres, né? Confiscados, tirados, roubados, a fim de dar para outras pessoas, não a necessariamente pobres, famintas, mas às vezes a outros cheios do poder e que pertencem à sua ideologia. É preciso buscar, eles querem impor o regime, buscar argumento, lei. Quando existe a lei, eles quebram, eles passam por cima, como aconteceu agora recentemente em nosso país. Até a Constituição, que eu lembro-me que fiz um juramento de morrer por essa Constituição, de defender essa bandeira. E o nosso dia, alguns dias atrás, semana passada, se não me falta a memória, nosso presidente disse, amor à pátria, amor à bandeira, amor à família, isso está superado, isso é ultrapassado. E nós iremos amar a quem? Ao vandalismo que está acontecendo, ao banditismo que está acontecendo, à mentira? É a isso que nós devemos seguir? Não, meus irmãos. Há uma palavra superior a tudo isso. A palavra de Deus que é pregada integralmente por aqueles que creem em Jesus Cristo. Um dos 10 mandamentos diz que nós não devemos roubar. E a Bíblia também diz, né? No versículo 15, não furtarás. Em Êxodo 20:15 diz, não furtarás, que devemos trabalhar ao invés de tentar tirar os bens dos outros. Nós não podemos tirar os bens das outras pessoas sem o nosso suor, sem o nosso trabalho. Ainda em Efésios capítulo 4, 28, o que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que preparar com quem estiver em necessidade. E diz, portanto, o comunismo, o socialismo é fundamentalmente antagônico ao cristianismo e à Bíblia. São perseguidores. Vê se eles distribuem os bens dele. Agora mesmo a fazenda quis abrir o inventário, né, da família do nosso presidente, estão proibindo. Saber como eles adquiriram a riqueza que possuem. Portanto, é preciso que haja realmente liberdade para que a justiça opere em todos os níveis sociais. Não sou contra. Estou apenas demonstrando que nós somos perseguidos porque queremos a verdade. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Nós vivemos pela palavra e somos perseguidos por isso, né? Ainda em Filipenses, no capítulo 8, ou melhor, desculpem, capítulo 4, versículo 8 e 9 diz: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nestas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês eternamente em seus corações, protegendo, guardando, livrando, dando-lhes saúde, paz, prosperidade. Portanto, meus amados, chegamos ao final desse estudo. Ainda em Mateus, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a dois. Vocês não podem servir a Satanás e a Deus. Satanás só oferece dinheiro. Deus oferece a vida eterna, a salvação. Portanto, meu amado, procure ler a Bíblia. Procure se dirigir pela bússola que Deus deixou para nós. Veja que todo ser humano precisa de algo para ter uma base de vida. Em viagens, em alto mar, os navios seguem a sua direção através da bússola. Antigamente, era através do astrolábio. Antes ainda, era através dos astros, Cruzeiro do Sul. Nós, os cristãos, seguimos a Bíblia. Porque quem segue a Bíblia, acontece como aconteceu com Israel, do nada. De um lugar árido, que foi lhe cedido para renovar o que era seu, porque todas essas terras que estão lutando, a Palestina, o Líbano, o Iraque, tudo aquilo ali era realmente a região de Deus. E foi tomado. Israel não quer nada de ninguém, quer somente paz na sua terra, no seu lugar. Mas eles, né, querem mudar tudo. O que deram para Israel, Israel construiu, se tornou o país mais desenvolvido da região. Porque Deus é com eles. Esteja sempre ao lado de Deus. Problemas virão, mas Deus está do teu lado te ajudando para resolver. Se o pastor pregar para você só bênção, só riqueza, saia dele. A ordem é: toma a tua cruz e segue. Carregue a cruz que Deus colocou em seus ombros, com paciência, com resignação, com fé, e serás vencedor em tudo aquilo que puseres a tua mente, as tuas mãos e os teus pés e o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Até outra vez nos encontrarmos, que Deus continue te abençoando abundantemente. Em nome do Senhor Jesus, os santos dizem amém. Em nome de Jesus. Amém.